paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libra, Sinais de Vida. Hoje nós iremos falar sobre 2 temas. O primeiro será sobre um louvor que uma de nossas irmãs nos enviou, pedindo para a gente estar explicando um pouco o louvor voltado para as crianças. E o outro será sobre um termo que a palavra traz. Então, mas antes da gente já passar quais são, vou pedir para os irmãos fazerem aqueles 3C, curte, comenta, compartilha. Caso você esteja nos assistindo aqui pela plataforma do YouTube, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Se você está nos assistindo pela TV Manaim, também pode estar entrando, acessando lá e curtindo, porque eu tenho certeza que o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai estar indicando para mais pessoas estar assistindo e também nos contribuindo, botando aqui de onde estão nos assistindo, as sugestões de temas, dúvidas, que eu tenho certeza que vai nos ajudar e temos o maior prazer em estar lendo esses comentários. Amém? Vamos abrir nossa câmera, ver os nossos irmãos que estão conosco. Alain, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor, irmãs. Amável, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, e a você aí de casa. Vanessa, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Então, o primeiro tema vai ser sobre o louvor, muito em breve o Rei Vem, né? Isso. A irmã nos mandou, nos pediu, mandou para nós, mandou no Instagram, falou, Priscila, por favor, nos ajude com este louvor voltado para as crianças. Então, nós vamos começar explicando sobre os tópicos deste louvor, né? Como ficaria uma possível tradução. E caso os irmãos tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui conosco. Vamos começar. O louvor, eu vou abrir a letra aqui, para a gente ver, e aí ele começa assim, muito em breve o Rei vem. Aí vem aquele, sim, Jesus vem, né? Sim. Às vezes dá uma confusão na hora de interpretar, porque é um louvor rápido também. Uhum. E aí o sinal de rei, que nós fazemos, que é o rei. Quando a gente faz de Deus também, a gente pode fazer Deus, faz rei. E aí a gente vai explicar, porque o próprio louvor já vem trazendo sobre que é o Senhor Jesus. Uhum. E aí, tem algum tipo de classificador que a gente pode usar que fique mais fácil, Amável? O que a gente pode trazer? Então, o louvor, ele repete muitas vezes. Uhum. Então, você pode já fazer breve, Jesus vai voltar, ou o rei, né? Ele vem. Então, assim, são as possibilidades, e mesmo que ele seja muito rápido, vai dar tempo de sinalizar, né? Jesus, o rei ou o Senhor mesmo, e coloca coroa. E nós podemos aproveitar também as repetições, né? Que tá para a gente trazer o mais visual possível. E aí, Vanessa, você fala assim, vem depressa, pois ele te chama. E aí? Aí é o apelo, né? Da salvação. Então, no início, tá dando um anúncio, né? Em breve o Rei vem. Então, é um anúncio. E agora é uma mensagem individual, né? Uhum. Agora é você que precisa aceitar, né? Aceita Jesus, porque, em breve, a mensagem, entendo que a mensagem principal desse louvor é o tempo, né? É o breve. Porque aí todo louvor fala sobre isso, você precisa aceitar depressa, né? Já tem uma igreja que está preparada, né? Tudo já está pronto, a festa, né? Já está preparada. Então, a mensagem de que Jesus está voltando e de que a pessoa precisa, vem depressa, aceita Jesus. A gente só precisa tomar esse cuidado, né? Nessa parte, porque não é só assim, vem para onde? Uhum, exatamente. Né? Vem rápido, aí... Mas para onde que eu vou? Para onde que eu tenho que ir? Que horas, né? Então, esse é um chamado. Então, o Senhor está te chamando. Aceita, né? Ou aceitar o projeto de salvação, né? Obedecer ao projeto. Exatamente, até porque, né, Alain, vem falando sobre uma festa. Aí você fala, vem rápido, festa, e vai falar, onde? Eu vou estar indo, né? Não quero perder. Não quero perder essa festa. E aí, quando fala bem assim, vem depressa, pois ele te chama, te convida a participar da festa. E essa festa, o que seria essa festa? Essa festa é a festa do arrebatamento. Conforme, ao longo dos anos, nos últimos anos, a gente tem o evento, né, Trombetas e Festa, que anuncia isso, e está descrito em Apocalipse, né, as bodas do Cordeiro, é um convite para participar deste momento, né? O Senhor até usa, né, uma parábola sobre um casamento, né, que todo já estava preparado, e ele associa isso com o arrebatamento da igreja
a noiva é a igreja, o noivo é Jesus, e é o Espírito Santo que vai levar nós nos encontrarmos com o Senhor. Glória a Deus. Então, Até tem um detalhe, Priscila, só te cortando, Sim, por favor. porque é algo que a gente vem falando muito quando a gente fala sobre louvor, que muitas vezes o louvor ele não vai seguir na ordem que ele está sendo cantado no português. perfeito. Então, essa estrofe é um exemplo clássico disso que a gente fala muito, porque a estrofe fala, né? Lê pra gente a Vem letra. depressa, pois ele te chama, te convida a participar da festa. Tudo já está preparado. Uhum. Então, a primeira coisa, lá no céu tem uma festa. Tá pronta já. Depois que vem o convite. Porque se a gente convida primeiro para o nada, então vem. Para onde? Para onde que eu vou? Tem que, Aí tem que agora- localizar primeiro, né? Isso aí agora faz sentido. Ó, lá no céu tem uma festa, já tá pronta. Né? Vai ter uma festa junto com Jesus, junto com os anjos, aí se der tempo, né? Então, e você quer? Então, Né? Aceita? aceita Jesus. E o vem é diferente. Aí Eu o vem falo, vai ter Muito em sentido. breve o rei vem. Aí eu faço sim. vem para o Senhor Jesus. Isso. Aí a segunda a estrofe é vem depressa, pois ele te chama. Eu estou falando com alguém. Então, o verbo é direcional. Eu falo, vem, Vanessa, vem o Senhor. Então, às vezes a gente acha que é um vem só, né? Então, a gente tem que ver e localizar o sujeito que eu estou falando com ele, eu estou apontando aqui para cima, só para localizar, né, Exatamente. o espaço. Até porque se você olha para o surdo, né? Se você faz em breve o rei vem. Exatamente. Olha só, eu tô chamando ele, eu não tô falando que o rei. Eu estou chamando ele de rei, Sim. né? Exato. O surdo de rei. Aí eu ia falar, eu? Rei? Eu? Tá atrás de mim? Tá vindo? Exatamente. Então, como é importante a gente saber o espaço. Até o muito em breve o rei vem, eu estou falando para a pessoa, mas apontando de que ele vem, Sim. né? Eu estou anunciando, a Vanessa falou, o primeiro é um anúncio, ó, tem um rei, ele vem, ele vai voltar, né? Mas aí quando vem a segunda parte, aí é você, agora aceita. E interessante que numa palavra só, vem, esse vem, ele virou, vai voltar, ele virou, você aceita. Então Isso. nós não podemos ficar agarrados naquele famoso português sinalizado, né? Sim. Na palavra. Nenhuma Mas é a palavra tradução do somente. sentido, né? O foco é a Exatamente. tradução do sentido, da expressão, do louvor. Perfeitamente. E aí vem falando, vem buscar um povo preparado, que o Espírito nos tem revelado, vigiai, o rei vem. Um detalhe aqui, que o Espírito nos tem revelado. Tem revelado o quê? Tem revelado sobre o Senhor A volta Jesus. do Senhor Sim. Jesus. Né? Então, ele vem buscar um povo preparado, que o Espírito tem revelado a este povo. Então, é este povo que o Espírito Santo tem se revelado, né? Então aí, a Vanessa até, ela disse, antes o Senhor se revela e depois o Senhor arrebata. Então aí, irmãos, né, a gente tem que dar as trocas. Ó, aqui a igreja já tem revelação, já está pronta. Então aí sim, né, vigiai, o rei vem. Aí, ó, a igreja vai ser arrebatada. Né? Exatamente. E vem E se o você. intérprete tiver um pouco mais de habilidade, começar a colocar mais elementos, pode especificar mais ainda, que é a igreja fiel. Né? Sim, Porque aí tem a revelação do isso. Espírito Santo, a igreja fiel, que vai ser arrebatada. Sim. Perfeito. O louvor, acho que podemos encerrar. Amém. Amém? Amém, Acho que deu amém. para esclarecer bastante. Sim. Vamos agora para o nosso segundo tópico, Vamos lá. que é sobre a irmã pediu. Irmãs, como que podemos fazer para interpretar o princípio e o fim? O alfa e o ômega, né? Que é, e uma coisa interessante que nós estávamos preparando o conteúdo aqui, o Alan colocou lá o Apocalipse 22:13. Eu vou ler e aí a gente começa a discutir sobre este assunto. Pode ser? E aí o Apocalipse 22:13 fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, a gente vai começar por aqui, porque todos esses elementos traz um mesmo sentido, de algo que está começando, algo que está finalizando. E aí vem o eu sou. E aí fala um pouquinho para a gente, Alan, sobre o eu sou. O eu sou é a mesma expressão que o Senhor usa desde o começo, quando Moisés vai se apresentar, o Senhor chama Moisés, ele fala assim, mas quando perguntarem quem me enviou, fala assim, o eu sou me enviou, né? E aí essa palavra traz tanto poder que quando ele vai para
para frente dos guardas e é questionado, quando ele proclama isso, o eu sou, eles caem com o rosto em terra. Então, o eu sou é eu, o Senhor, né? O que já eu sou, o que já existia e que vou existir eternamente. Então, quando falo eu sou, em sinalização pode ser este assim? Eu sou o Senhor. Perfeito. E aí vem falando sobre o alfa e o ômega. E aí? Até porque também, Priscila, não existe um sinal para o verbo ser e estar, né? Então, por isso que a gente caracteriza com um sinal só. Eu sou. Perfeito, perfeito. E aí o alfa e o ômega, princípio e fim, eu vou deixar os dois juntos porque eles têm o mesmo significado. E aí fala, o alfa e o ômega, princípio, tem sinal para alfa e ômega? Você sabe, Amável, se existe? Sim, sim. Eu acredito até que a Vanessa sabe mais do que Eu falei rápido, porque eu me lembro claramente, porque esse texto, assim, esse trecho realmente é um trecho que a gente precisa estudar. E eu lembro que um surdo que ele era bem oralizado, tinha uma leitura muito boa e ele fazia alfa, o A, aí o ômega ele fazia alfa e ômega. Aí eu falei assim, então tá resolvido, vamos fazer isso, né? Uhum. Ele é o alfa e o ômega. Mas e aí? E aí, o que significa? O que isso significa? Isso tem sentido se a gente fizer, né? Faltava, né? Assim, porque faltava. Não adianta só eu dar um sinal, exemplo, esse é o sinal de celular. E aí eu colocar, eu uso. Assim, o surdo vê o telefone assim hoje, não vê mais. Exatamente. Então, não adianta só eu sinalizar. Só sinalizar e classificar isso, né? E aí, esse é o sinal, irmãos. Mas aí eu falei, Priscila, eterno. Aí a Priscila, mas só eterno, né? Exatamente. Porque o alfa e o ômega, só trazendo o significado, né? O Alan trouxe muito bem. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é o final. Por isso que dá os sentidos de começo e fim. Sim. Quer falar, Alan? Não, é isso mesmo, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Então, a referência que tem linguística é do grego. Então, é o começo que marca e o fim, que é o começo de tudo e o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega. Então, e aí os irmãos podem estar se perguntando, mas por que enfatiza tanto? Alfa e ômega, princípio e fim, o início e o derradeiro, porque traz a ênfase de que o Senhor, ele estava presente no início de todas as coisas e também estará no final de todas as coisas, né? Ele é para além do início e do fim, né? É porque nós somos seres humanos temporais. Então, a gente sempre tem o tempo, né? A gente só consegue pensar em função de um tempo. Sim. Então, o Senhor Jesus, ele usou mesmo aquilo que nós temos, né, de recursos para compreender. Por isso que ele fala que eu sou o início e sou o fim, porque se não tiver ele, não tem início. Né? E se não tiver Jesus, não tem um fim. Ele é tudo. Mas a gente precisa desse parâmetro, desse temporal, desse parâmetro para a gente conseguir compreender. Não que Jesus ele teve um início, não. O início é ele, o fim é ele é. Por isso que eu sou. Exatamente. Só teve o início porque ele já existia, só tem um fim porque ele ainda existe, porque ele é eterno. Né? Nós é que somos limitados com um tempo. Nós mesmos marcamos, exemplo, a Vanessa, ela tem uma filha, então ela é uma Vanessa antes de 11 anos atrás e outra Vanessa depois de 11 anos, né? Então, assim, eu trabalho há 20 anos, então o ser humano, culturalmente, é marcado por um tempo, anos, idade, um calendário. E o Senhor não, ele vê, né? Já aconteceu. Essa conversa já aconteceu. Pode falar. Porque até a questão... Tem muitas referências na palavra, né? E aí, Colossenses fala, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, ele estava no princípio da criação de todas as coisas. Mas ele já existia. E aí, quando fala o ômega, é que ele vai ser o final de tudo. Mas no sentido de que está tudo já pronto.
Consumado. Tudo que está consumado. É o verbo telos, né? Que até Jesus usa na cruz, né? Tetelestai. Está consumado. Então, foi feito com o começo, mas com um propósito final. E esse propósito final está em Jesus também. Perfeito. Então, quando nós falamos em sinalizar sobre, né, eu vou trazer até a experiência que vivi recentemente, interpretando até um dos programas aqui de Ciência e Fé, que foi até uma resposta sobre trazer este assunto no programa, porque eu falei, Senhor, como é que eu vou levar o assunto? Eu preciso de que o Senhor me ensine, nos ensine sobre, né? E um dos programas aqui de Ciência e Fé, o pastor falou sobre o princípio e o fim. Eu falei, louvado seja Deus, porque o Senhor usa, né, todos os instrumentos dele para nos ensinar. E aí o pastor falou muito sobre o que o Alan trouxe, né, de ele estar no começo de todas as coisas, porque ele já existia antes de todas as coisas, aquilo que o livro de Colossenses nos traz. E na hora da interpretação, aí foi feita sobre a adaptação melhor que assim, o Senhor me fez entender na hora, de que, mas a expressão facial de que não é um passado, é uma coisa que, antes de tudo, fiz vazio. Aí eu fiz, ele já cria. Aí eu fiz assim, começo. Ele presente, continua, fiz assim, fim. Continua, porque ele é eterno, ele é eterno. Isso, exatamente. Né? Trazendo a questão da eternidade. Como o louvor das crianças, né? Do nada ele fez tudo. Sim. Mas aí Jesus já estava nisso, né? Que é do nada e foi criar as coisas. Sim. Mas, Jesus já estava aqui já. Exatamente. Ele criou tudo. Só dando, só exemplificando a sinalização, né? Da Priscila, na hora que ela faz assim, ela juntamente com a expressão do corpo, né? Então, ela sobrecarrega o ombro, ó, é muito tempo. Então, sempre, irmãos, que a gente for falar lá no início, o Senhor estava lá, então, há muitos anos atrás. E você fez isso aqui, ó. Então, aqui é o mundo, né? Exatamente. Sendo criado. Aqui é o tempo do ser humano, Isso, né? do ser humano, ó. Até aqui. Então, aqui o Senhor já estava. E quando nós acabarmos aqui, o Senhor ainda vai existir. Exatamente. Né? Perfeito. Algo mais que nós podemos falar? Lembrando os irmãos, que a gente precisa realmente parar para pensar no texto. Às vezes os irmãos querem uma resposta rápida. Como que faz isso? Aí que é uma sinalização rápida, mas o que a gente vem sempre trabalhando é que a gente precisa parar e se debruçar. Para interpretar uma frase, a gente precisou fazer uma pesquisa, um estudo, uma leitura muito mais aprofundada. Então, é isso que é interpretar. É você compreender o que está sendo dito para não ficar superficial. E é muito bom, é muito maravilhoso quando a gente consegue compreender. É muito bom mesmo. Eu não sei se esse que é o tema, irmãs, tudo mais, né? Se é tradução interlingual, porque vem do grego para o português e do português para Libras. Eu acho que seria interlingual, uma tradução interlingual. Línguas, né? Isso aí. E assim, igual a Vanessa ela falou, é mais um exemplo de que nós não estudamos a nossa própria língua. O problema nunca foi a Libras. A língua de sinais é simples, é fácil, mas é porque nós não entendemos a nossa própria língua. Então, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, é igual a Vanessa, ela falou, não tem um sinal de alfa e ômega e o surdo vai entender. Não é assim, porque nós não entendemos. Perfeitamente, né? Exatamente. Amém. Acho que podemos encerrar por aqui. Sim, amém. Glória a Deus. Amém. Então, já quero agradecer a Amable pela presença. Muito obrigada por estar conosco aqui. Amém. Priscila, é uma bênção. E a paz do Senhor, irmãos. Amém, Alan, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e Deus abençoe a todos. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila, é uma honra estar aqui com vocês, com todos os irmãos que estão nos assistindo. Glória a Deus, né? Então, nós encerramos o nosso programa de hoje. No próximo, nós vamos falar sobre um louvor que foi entoado em uma das EBDs passada. E eu tenho certeza que será uma grande bênção. Não percam. E aguardo os irmãos até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.